Começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Deixa eu te lembrar que também pode assistir o Antenados e a Rede Boas Novas de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv. Você poderá assistir no seu computador, no seu celular ou no seu tablet. Crente, você já orou hoje? É sobre oração que nós vamos falar hoje aqui no Antenados na Geral. Uma coisa muito importante na vida cristã. A Bíblia está repleta de ensinamentos sobre oração, fala que nós devemos orar sem cessar. O que isso quer dizer? Orar, você tem que orar sem parar. Como é que você consegue orar sem cessar? Nós vamos falar um pouco também sobre isso. Vamos falar sobre oração coletiva, oração no secreto, oração com imposição de mãos. Qual é a diferença de uma oração normal e quando tem imposição de mãos? Quando a gente põe a mão, é mais poderoso, o negócio é mais forte. A gente vai tentar tirar dúvidas sobre a oração e o que a Bíblia fala sobre tudo isso. Para a gente debater sobre a oração, receber ele que é pastor da comunidade profética Arca da Aliança, pastor Rodrigo Fernandes. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Eu que agradeço, estamos aí, o tema é maravilhoso e, sem sombra de dúvida, junto com nossos amigos e colegas, vamos esclarecer bastante dúvida nesse debate aqui maravilhoso. Seja bem-vindo, também receba ele que é pastor do Ministério Paz Perfeita em Guaratiba, pastor Rômulo Silva. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Estou feliz de retornar aqui e é bom estar com os pastores, amigos, e é um tema propício para a igreja, né? É a alavanca, é o esteio da igreja, é a oração. Vamos falar sobre a importância hoje, talvez para a vida cristã e para a igreja, para a vida da igreja, o que talvez significa a oração e às vezes, muitas vezes é deixado de lado. Porque você pode ver, grupo de oração ou culto de oração necessariamente não é o maior culto da igreja, deveria ser um culto, muito bem frequentado. Vamos falar um pouco sobre isso também com ele que é pastor da igreja Jardim Alcântara, em São Gonçalo, também é pós-graduado em teologia, pastor Walter Miranda. Pastor Walter, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, prazer em estar aqui. Deus abençoe a toda a audiência aqui das Boas Novas e o assunto é impertinente e importantíssimo neste tempo de tanta frieza espiritual, que o Senhor nos desperte neste programa, a toda a audiência, para a importância da oração na vida do discípulo de Jesus. Você pode participar conosco durante o programa, vamos colocar na tela os contatos para você interagir e questionar o Antenados na Geral. Qualquer dúvida que você tenha sobre oração, manda para a gente e nós vamos estar felizes em responder para você. Já temos também, de fato, muitas perguntas da internet que nós vamos entrar a partir do segundo bloco. Deixa eu iniciar com a pergunta básica, óbvia, o que a Bíblia fala, como ela define o que é oração? Porque até no meio das perguntas que nós recebemos aqui, e aí não sei se também pela cultura talvez católica que nós temos no Brasil, muitas pessoas às vezes mencionam assim, oração, depois elas falam prece, depois falam reza. De alguma maneira a Bíblia usa esses três verbetes, oração, prece e reza ou não, e como é que vocês entendem se há diferença entre o que é oração, o que é uma reza e o que é uma prece, pastor Walter? Como é que você acha que, claro, a Bíblia define e se tem diferença entre esses três termos? Olha, a oração, a reza, isso aí é de fundo católico, não é? Quanto ao termo oração, resumindo, é comunicação. Perfeito. Comunicação com quem? Com um ser superior, que é o eterno, que é Deus. Então, ninguém consegue viver sem comunicação. A grande verdade é essa. O namorado tem que comunicar-se com a namorada, os assuntos são vários e diversos, o marido com a esposa com o esposo, e o ser humano com o Criador. Perfeito. Já do início a gente vê isso. O Senhor Deus, ele criou o homem, e ele também viu que não era bom que o homem ficasse só, criou uma companheira para o homem, e eles se comunicavam. E Deus ia sempre para comunicar-se com o homem, até que, com a queda, a desobediência, que o casal foi expulso do Jardim do Éden, a raça humana foi toda arrastada para a desobediência, e o ser humano, essa comunicação, ela ficou um pouco deteriorada, vamos dizer assim. Porque era uma comunicação mais excelente, inexplicável do homem com o ser que é Deus. A partir da queda, essa comunicação, ela entrou uma série de situações como que interferência. Então, oração é comunicação, ou seja, o homem conversar com Deus, o homem falar com Deus, expor suas necessidades, o seu pedido, sua vontade, seu querer, o que ele deseja. Deus quer que o homem comunique-se com ele,
Porque está escrito, o próprio Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Se comunicar comigo de todo o coração, eu vou me comunicar com a pessoa. Vai como falou no início aqui, o África também falou, que quanto à oração, Deus não rejeitar a oração. Agora, ele ouve todas, porque Deus não é surdo. Rejeitar a oração é uma coisa, agora comunicar, ou seja, aceitar ouvir a oração é outra coisa. Eu posso te ouvir em tudo que você vai falar e posso rejeitar muita coisa sem também responder nada. Perfeito. Agora, que Deus ele está atento a tudo, está, e Ele espera da parte de nós, que temos entendimento através de Jesus Cristo, que nós nos aproximemos dele com essa comunicação, que é a oração, que é indispensável na vida do crente. E a oração, eu vejo ela diferente porque ela não é copiada. A oração, André, ela não é copiada, não é uma repetição, não é repetição, decorado. você não chega para orar, é uma decoreba, não é isso. A oração, ela vem do fundo do teu coração, e você comunica com Deus aquilo que vem da tua alma, então eu vejo diferença sim. Agora, é interessante, as pessoas talvez puxando aí essa questão de reza ou prece. Jesus, com os seus discípulos, falou assim, quando fores orar, ore assim. E ele ensinou, e aí vai um pouco do nosso debate, esse ensino da oração do Pai Nosso, ele ensinou como um modelo, vocês têm que começar assim, não necessariamente tem que repetir o que eu falo, porque hoje muitas pessoas, vamos orar, vamos, Pai Nosso que está no céu. Eles repetem a oração do qual Jesus falou, ore assim. Então as pessoas entendem, bem, aquilo é oração, mas poxa, está repetindo, é prece, como é que Deus entende orações repetidas ou decoradas, que às vezes tem livros de oração, como é que vocês entendem isso? A verdade, quando Jesus ele ensina o Pai Nosso, André, ele na verdade ele está ensinando uma oração não egoísta. Ele está ensinando uma oração de comunicação, como o pastor disse, ao Pai, mas que seja uma oração que não seja egoísta. É uma oração que se reparte. Exemplo, Jesus ele diz assim, olha, quando vos orar, oreis assim, Pai Nosso, ou seja, o Pai não é meu, o Pai é nosso, que está no céu. Quando ele diz que o pão nosso, o pão não é meu, o pão é nosso. Então Jesus ele está ensinando uma comunhão entre todos nós. Ou seja, nada é meu, tudo é nosso. É uma questão de comunhão com a igreja. Ou seja, a igreja não é minha, a igreja não é do pastor, a igreja não é do vice, a igreja não é do presidente. A igreja é do Pai e a igreja é nossa. Ou seja, é isso que ele está ensinando, para que os líderes, para que os discípulos naquela época não tivessem uma visão egoísta da fé. Ou seja, é meu, ele só é meu, não é mais de ninguém. Ou seja, o Pai é nosso, o pão é nosso. Ele dá um modelo da oração. Mateus 6, capítulo 6, versículos 7 e 8 diz o seguinte, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Muitas pessoas usam esse versículo, eu vi alguns debates, quando foi levantada essa questão de oração, prece ou reza, para combater talvez uma prece ou uma reza decorada, o Ave Maria, o Pai Nosso e tudo. Aqui não é para ficar repetindo de maneira vã para dizer que você é religioso, por aí vai. Claro que eu não seria, enfim, eu não acho que eu vou ser contra pessoas que gostam de fazer a oração do Pai Nosso, acho que é até válido, mas até para a gente poder esclarecer, é muito interessante, quando Jesus falou assim, olha, se você for orar, ore assim, não necessariamente para a gente repetir, embora hoje a gente tenha essa prática, porque, poxa, é a oração que Jesus fez, mas ele deu um modelo, comece exaltando o Pai, Pai Nosso, reconhecendo Ele que estás no céu, santificado é o teu nome, reconhecendo tudo mais, depois você faz isso, depois você pede, depois você se arrepende. Parece que, eu não sei, ele dá ali como um modelo, não necessariamente como um modo de repetição. Eu vejo assim, ele deixou ali, ensinou. Agora, no seguinte... Não são nessas palavras. Eu não reprovo aquele que, Pai Nosso, eu acho que se ficar no campo só do Pai Nosso toda vez, cai num círculo vicioso. Aqui, fica repetindo, repete. A grande verdade é essa, ele deixou o exemplo, dali você tem uma amplitude muito grande, né? Você enriquece a oração, você pode orar. Oração é aquele espontâneo do coração. Jesus ensinou, isso aqui, ó, modelo é esse aqui, ó, daqui vocês ampliam. Eu creio que, então, cada um de nós, cada crente, a oração é uma coisa espontânea que parte de cada um de nós, em falar com Deus, em conversar com Deus, ela deve ser espontânea. A decoreba, eu acho que Deus reprova a decoreba.
Porque a repetição na oração, quer ver uma coisa? Eu vou orar por você, para Deus te abençoar que você vai fazer uma viagem nos Estados Unidos. Aí estou orando da oração, eu vou para outro ponto, tá, daqui a pouco eu volto outra vez. Eu acho que isso é repetição na oração. Eu pedi numa mesma oração, eu insisti 3 vezes naquilo que eu já pedi a primeira vez, mais 2 vezes. Deus, deixa eu só te lembrar de novo. Eu comemorei há 5 minutos atrás. Deixa eu só te lembrar de novo. Eu vejo isso aí como repetição. Tanto é que a oração tem Mas é pessoas... vício nosso também, nós temos um pouco de vício. Não, a grande verdade é essa. Por mais que a gente possa falar que às vezes católicos têm prece e rezas decoradas, nós evangélicos também temos, por exemplo, e não que seja ruim, mas assim, um pastor vai orar. E existem alguns pregadores ou pastores que nós conhecemos e amamos, homens de Deus, mas que eu acho que com a prática do dia a dia sempre começa da mesma maneira. Deus que estás no céu, não sei. Enfim, às vezes nós criamos uns vícios de linguagem em repetição. Eu, por exemplo, às vezes com comida, quando eu vou orar antes de comer, eu tenho... Vamos dizer assim, a minha prece, né? Senhor, muito obrigado por esse meio daqueles que não têm, em nome de Jesus, amém. Eu sempre, e até rima o negócio, né? Penso que eu sou rap, mas a gente às vezes cai, mas é bom de fato. De vez em quando lembrar e ser diferente. Poxa, Deus, obrigado por isso, por aquilo, é bom. Eu lembro também uma outra situação, só antes de passar para os pastores, o Pai Nosso, alguns podem até criticar por ser, enfim, as pessoas querem repetir ou não, mas eu acho muito interessante. Eu me lembro em situações onde nós tivemos pessoas que visitaram, aceitaram Jesus na igreja e tiveram talvez uma primeira comunhão em um grupo menor, numa casa e tudo mais. Eu lembro uma vez que eu estava liderando o grupo menor, eu sempre gostava de, no final ou no início da reunião, pedir para um novo convertido fazer oração, para quebrar o gelo. Ele ficava todo vermelho porque não sabia orar, porque, meu Deus, eu entrei na igreja agora. E era interessante que, quando ele começava a oração, ou ele tentava repetir, por exemplo, se eu começava a reunião orando, ele pegava aquilo que eu peguei e meio que tentava imitar. E alguns era interessante, que no meio da oração ele estava meio perdido, você sentia que ele estava perdido. Deus, obrigado. E ele lembrava do Pai Nosso. Ele, Pai Nosso, que estás nos céus. Então ele usava aquilo para uma iniciação na oração. Algo que eu acho bonito. Deus colocou, olha, está com dificuldade de orar, nem sabe por onde começar. Pai Nosso, que está no céu, não sei o quê. Daqui a pouco o Espírito Santo vai entrando lá e vai te dando outras revelações, outras palavras para você aí flutuar e mergulhar nesse mundo da oração, tá bom? Vamos para um rápido intervalo, pastor. Depois nós voltamos ainda falando um pouco sobre isso, sobre prece, sobre orações. Uma das questões que as pessoas estão falando é oração. Como é que vocês entendem a oração do arrependimento para perdão de pecados? Porque outras pessoas estão contrapondo isso com a questão de você se confessar a um padre, 5 Ave Maria, 10 Pai Nosso, está perdoado. Como é que pode ser usado preces para pedidos de arrependimento? Ou como é que você pede, enfim, perdão para Deus dos seus pecados? Tem que orar, Deus me perdoa, eu me arrependo daquilo, ou, enfim, repetir 5 Ave Marias, 10 Pai Nosso, tá tudo certo. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Antenados volta já já. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre algo importantíssimo na sua vida espiritual e vida cristã. Talvez um termômetro, né, do seu relacionamento com Deus, que é a oração. É a sua comunicação. Porque não tem como a gente ter um relacionamento, falar que é crente, cristão, seguir a Jesus, sem falar com Ele. Como é que eu posso falar, sou casado com a minha mulher e eu nunca falo com ela? Eu não tenho um relacionamento com ela. Então a oração é o início, acho que é o primeiro passo do relacionamento com Deus, com Jesus. Então nós precisamos orar para ter e dizer que temos um relacionamento com Ele. Eu estava falando no último bloco sobre a questão da oração de arrependimento. E nós conhecemos a cultura católica de você fez alguma coisa de errada, se sentindo mal, você vai e confessa a uma pessoa, a um padre, e ele fala, olha, então você está perdoado se, né, agora vai lá e para se arrepender, 5 Ave Maria, 10 Pai Nosso e não sei o que. E ele te passa ali uma bula, né? Uma bula, faça isso, e os seus pecados são perdoados. Na nossa entendimento evangélico, vamos dizer assim, cristão, bíblico, meu irmão, tem que falar diretamente com Deus. Deus, eu fiz isso, fiz aquilo, se confesse a Ele, peça perdão a Ele. E não só isso, não só fale da boca para fora. Mude. Arrependimento não quer dizer falar para Deus que você está errado. Mude a sua ação. Como é que vocês veem, entendem essa questão de você seguir, não sei se um ritual, mas 5 Ave Maria, 10 Pai Nosso, e através disso você alcança o arrependimento ou o perdão de Deus? Acho que isso cai num ritual do catolicismo romano, daquela do decoreba. A oração, em termos de confissão, de confissão de pecados, ela é uma oração completa, porque não adianta o sujeito reconhecer o pecado e não deixar a prática do pecado.
Se ele errou, a consciência está acusando. O próprio Espírito Santo nos conscientiza do nosso erro. Orou ao Senhor, confessa ao Senhor. Eu gosto muito da expressão de um pastor que eu aprendi quando era jovem: pega o saco de batata podre, despeja tudo em cima da mesa, abre tudo com Deus. Não adianta ficar de conversaçãozinha de esconde, porque Deus vê tudo, Deus sabe tudo, é onisciente, conhece tudo. Então eu acho que é preciso franqueza na oração de confissão. Senhor, eu fiz isso, eu menti, eu não devia ter mentido, eu dei uma volta lá no meu irmão, eu sei que eu errei, eu reconheço o meu erro, eu quero me consertar, vou procurar meu irmão, Senhor, eu vou pedir perdão a ele também, eu quero acertar e confesso a Ti esse meu erro, estou arrependido e quero mudar de vida, me ajuda, Senhor, para o que eu possa mudar. Oração de confissão é assim, né? Do coração. Eu creio que a oração de confissão de pecado, a pessoa que faz, ela faz com o coração quebrantado, sabe? Porque a oração do arrogante, apenas para querer mostrar para gregos e troianos que ele está confessando, esse tipo de oração, igual aquele que vai orar e na oração dele ele faz uma prédica jogando um monte de farpa para lá e para cá, até para o pastor no púlpito. Tem esse tipo de oração também, né? Ele está falando com Deus, mas ele está dizendo assim, ó, eu estou dando direto, está entendendo, pastor? Isso é para você. Deus não aceita isso. Deus não aceita esse negócio. A oração que não é de arrependimento, cara, sim. Não, pastor, só corroborando com isso mesmo, eu acho até interessante. Existem mesmo, enfim, a gente está falando um pouco sobre o farisaísmo, que tem dentro de tudo a pessoa querer se enaltecer, e foi muito bem colocado no pastor Rodrigo no início. E no Pai Nosso como modelo, primeiro você começa entendendo que ele é nosso Pai e exaltando ele. Pai nosso que sai no céu, santificado é o teu nome. A gente exalta ele. Algumas orações de fariseus, exatamente, a gente vê um pouco na Bíblia. Deus, aqui está o teu servo que tanto te ama, que tanto já, enfim, sofreu em teu nome. O cara se exalta, ao invés de exaltar a Deus. É engraçado. Ele começa exaltando ele ao invés de exaltar a Deus. É interessante. Ele tem que exaltar e magnificar Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus. Mas isso é feito, não é de uma maneira mecânica, não, porque isso pode ser feito de uma maneira mecânica. Perfeito. Já acostumou a fazer aquilo. Isso tem que ser espontâneo, de coração. Deus de Abraão, de Isaac, a gente já sabe, de Deus. E Deus espera isso de cada um de nós, perfeito, pelo que Ele faz. Deus não precisa do meu reconhecimento, que Ele é grande, que Ele é poder. Deus não precisa de mim. Na verdade, Deus é Deus, Ele é eterno, Ele é autoexistente, mas Ele quer aquele que é servo dele que reconheça a grandeza dele como ser divino e todo-poderoso. Agora, aquele que faz a oração é um verdadeiro fariseu, se exalta, ele quer mostrar ao redor dele que é alguma coisa, e não é nada, né? A verdade, André, é que a igreja hoje, ela perdeu a essência da oração, né? Hoje, antigamente, eu lembro, existiam muitos cultos de oração, até para a pessoa aprender, né, orar. Quando tinha o círculo de oração, que quase você não encontra mais, né? Então ali eu aprendi muito no círculo de oração, né, com as irmãs do Coque, que hoje você não encontra mais. Tinha, né, de oração de busca de era boca no pó. Santo. Vamos ler. Tinha o boca no pó. A gente tinha que orar. Eu lembro que tinha que orar. Essa nomenclatura hoje não cai muito bem, mas no pó, né? De boca no pó. Então a verdade é que quando isso está na nossa veia, isso está constante, aprendemos, de fato, a não errar, né? E como Deus, Ele gosta, de fato, do relacionamento, e Oséias mostra isso, que conheçamos e prossigamos em conhecer, fala do aspecto de relacionamento, né? E, além de sobretudo, em Crônicas, né, o próprio Deus nos ensina a fugir desse aspecto do erro, do pecado. Ele diz assim: meu povo, que se chama pelo meu nome, a igreja, orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Né? O importante é que você que está no erro, você que comete um delito, um pecado, é você se converter dos seus maus caminhos. Esse é o passo: orar, buscar e se converter. Todas as vezes que Jesus ministrava um milagre no enfermo, ele dizia assim: ó, vá, mas não peques mais. Ele deixava bem claro, né? Vá, mas não peques mais, ou seja, não erre, né? Vem aqui, peça perdão, mas não erre. Porque tem pessoas que oram hoje, André, comete um delito,
Aí orar, Senhor, me perdoe, o Senhor é o Deus da bondade, da misericórdia, e amanhã continua com erro, vacilando, e Deus não aceita essas Até orações. se confessa, mas não se arrepende. Isso É por aí. isso que eu acho importante o exercício dos dons espirituais na igreja, profetas, É isso aí. vasos de Deus na igreja, porque foi o caso de Davi. Davi errou e continuou de cabeça erguida, até que Natã foi a ele e Eita. peitou o rei, não que nem sabia, porque o rei poderia mandar matá-lo, porque ele tinha autoridade para isso, né? Então hoje também, na verdade, olha, antigamente tinha muito isso. Vou dizer antigamente, tá? Não quer dizer que eu sou velho, não. Mas a grande realidade é essa. Os profetas se levantavam, chegavam com o dedo em riste, mas não é a autoridade de Deus. Eu vi isso, eu sou testemunha na cara de pastor, na cara de pessoas, e mostrando o pecado dela, a pessoa se arrependia, caía de reconhecimento, não havia aquela contestação. Hoje está tudo normal, cadê? Eu acho muito importante os dons espirituais da igreja, porque Deus usa as pessoas para mostrar o erro das pessoas. Que é uma coisa que a gente estava até falando. Eu lembro disso quando eu era criancinha, né? Eu sou da Assembleia de Deus, talvez hoje vejo aqui e ali, mas não vejo muito como era corriqueiro. Acho que era semanalmente. Existia culto de busca com batismo no Espírito Santo. Que é o quê? Meu irmão, aqui não... Claro que mensagem, palavra é importante, mas o culto era, vamos lá, todo mundo se ajoelhando. Ora, bota o hino de fogo aí, meu irmão, vamos orar, vamos. Era um negócio assim. Era uma hora você de era oração levado ajoelhado. a falar em línguas, a busca dos dons, era um negócio interessante. E de fato, às vezes faz falta, né, nos dias de hoje, para quando sentimos, enfim, coisas que a gente precisa disso. Deixa eu levantar uma pergunta. Aí também é muito interessante, vai tocar num algo muito sensível. E quando eu faço a pergunta, de nenhuma maneira, pastores e telespectadores, eu quero chegar a denigrir a questão do simbolismo, do significado, talvez, dos montes de oração, que a gente fala, vamos para o monte e tudo mais. Pelo contrário, eu acho que é necessário, né? Mas muitas pessoas sempre falam, André, sempre bate e fala mal de monte. Não é isso. Aqui, ó, o que eu quero tocar na pergunta de hoje é quando você, de alguma forma, enaltece exacerbadamente um local físico como se fosse ali. Você já viu às vezes aqueles documentários que o cara fala assim, ó, tem essa cidade, mas a gente fez um aeroporto para os ETs, aí tem um negócio, um altar, lá eles se comunicam. Parece que nós, evangélicos, às vezes fazemos a mesma coisa com alguns montes, não necessariamente um monte de oração, às vezes, por exemplo, com Israel. Fui para Israel, por exemplo. E às vezes eu acho que isso é passado para a igreja de modo errado, de maneira que até denigre o esforço que a igreja faz. Por exemplo, eu vi uma vez, e até isso tem um DVD, num homem muito respeitado, que eu pessoalmente gosto, conheço, mas eu acho que de uma maneira ele colocou, acho que ele não quis de fato dizer aqui, mas colocou de maneira errada. Tinha acabado de voltar de uma viagem de Israel, então você chega todo, né, não sei o quê, e ele falou, irmãos, na igreja, uma igreja também muito, enfim, abençoada, falou, irmãos, ano que vem vocês têm que ir para Israel, porque eu vou falar para vocês, em 25 anos de crente que eu participo dessa igreja, eu nunca tive uma experiência tão forte de oração como eu tive lá. Como se tudo aquilo que ele passou na oração na igreja não fosse palha para o que ele passou em Israel, porque era Israel. Às vezes a gente tem muito isso também de monte, o cara chega no monte, irmãos, então você não sabe o que é oração, não. Oração é o que acontece, revelação é o que acontece ali no monte. Então a gente meio que denigre o que a igreja faz. Há anos ali, porque Israel, porque o monte, a gente começa a enaltecer um local físico. Não sei se vocês já passaram por situações ou ouviram coisas assim. Eu quero debater um pouco porque eu acho importante sim oração no monte, assim como tem a oração secreta no seu quarto, e a Bíblia é muito clara nisso. Mas vocês não acham que às vezes existe a gente dá uma sobrecarga exacerbada sobre o monte, porque o monte acontece coisas que na igreja nunca vai acontecer. Porque a experiência que eu tive em Israel, meu Deus do céu, em 20 anos de igreja eu nunca tive e nunca vou ter. Então, irmãos, se vocês querem ter, é melhor ir para Israel. A gente meio que... né, a igreja não é tão forte como o monte o tempo. Vocês concordam comigo? Não que eu esteja falando. Acho que o monte é necessário, é bom, mas você acha que às vezes a gente coloca de escanteio a igreja, pastor? A Bíblia diz, André, que é onde nós colocar a planta do pé. Um exemplo, nós estamos aqui agora, Deus está aqui. É isso aí. O nome dele está sendo glorificado aqui agora. Muita gente sendo edificada a respeito desse tema de oração, né? Eu costumo dizer na igreja que as pessoas vão ao monte, fica um mês sem falar uma com a outra. Aí chega lá no pé do monte, chora. Fica certo, parece que eles dão mais valor lá ao monte, né, de que a igreja cristã. Talvez, né, o culto do pastor, não sei se é 3 vezes na semana, mas 3 vezes na semana, lá na igreja 3 vezes na semana, e eles dão mais valor lá ao monte que ele vai de vez em quando, de que na igreja que ele participa da escola dominical.
que ele participa do culto de doutrina, que ele participa da Santa Ceia. Ele dá mais valor ao monte de que a igreja dele. Lá ele pede perdão, ele chora, e aquele negócio todo, e sobe o monte. Inclusive, às vezes deixa de ir para a escola dominical para ir para o monte. Fala Deus está falando aqui através da boca do profeta. A gente fala que não vai para o monte. Então, pode estar sendo usado aqui. Então, às vezes acontece isso mesmo, porque lá na igreja acontece. Então, as pessoas têm que ter consciência de uma coisa. Foi para o monte, um lugar separado que foi consagrado para oração. Orou, lá é um lugar bom, é um lugar que você tem um particular com Deus. Às vezes coisas que você não pode orar na igreja, não pode orar na sua casa, porque os afazeres do dia a dia, mas o monte é um lugar separado para oração. Agora não vem colocar que o monte é consagrado. Tem igreja que dá até a paz do Senhor monte. Eita Deus, vamos fazer assim. Pai do Senhor, monte. Então, irmãos, eu fico com aquilo. Onde você colocar o teu pé, você é santo, você é separado, Deus está. É forte. Vamos para um rápido break, depois voltamos falando sobre... Existem alguns locais que realmente são fortes. A gente vai lá, a presença de Deus é mais presente do que em outros locais. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Antenados volta já já. Volta, terceiro bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre oração. E nesse bloco a gente vai continuar falando um pouco sobre... Existem de fato locais que nos levam, nos trazem uma proximidade e uma comunhão maior com Deus, o monte ou Israel, que é diferente talvez de uma igreja. Às vezes a gente enaltece alguns locais onde, né, vamos para orar, vamos separar para ter um momento com Deus e de alguma maneira esquecemos da igreja. Até o próprio pastor falou, e aí, o que você acha? Faltar o culto de doutrina, faltar a escola dominical para ir para o monte, para orar, às vezes parece realmente um paradoxo, parece que as pessoas às vezes valorizam, parece que o monte está mais próximo de Deus do que a igreja, não sei por causa da altura, está mais perto do céu, mas enfim, a altitude. A verdade, André, é que eu não sou contra, né? Eu também gosto, oro, busco, né? Quando tenho tempo, abro para buscar. A diferença é que hoje estamos vivendo um evangelho de ato profético, né? Hoje essa é a real verdade. E você buscar o monte, você ir para Israel, isso não é proibido na sua fé, você pode ir à vontade. A diferença é que você não pode trazer as manias, né? Os dogmas desses lugares. Por exemplo, muitas das vezes, o camarada, ele na igreja, ele é quietinho, você não vê nem dar um glória. Aí ele busca uma campanha de 3 montes, na igreja ele já começa a falar em mistério, rodopiar, né, sapatear. E por que isso? Porque ele acabou aprendendo isso, né, lá no monte, porque tem uns irmãos que já moram no monte. Tem outros que já vivem no monte, né, não tem casa, outros se acham melhor viver ali no monte. Aí vive uma vida desconcertada, não tem comunhão na igreja, não tem comunhão com o seu líder, né? Muitos não querem ter mais comunhão porque acham que o monte é um lugar santo e sagrado, né? Pede até a carta da igreja para viver pelos montes. Já vi até monte, tem lugar que tem guru em cima do monte, que o guru consagra, né, a pessoa como líder, o cara sai pastor do monte, né? Outros já saem presbíteros de cima do monte. Então, assim, ele pode buscar sim, mas eu acho que ele tem que estar debaixo de uma direção. É isso aí. Ele tem que pedir direção ao seu líder, ao seu pastor. Pastor, posso ir? O senhor vai comigo? O senhor me ensina? Né? Eu acho que o discípulo ele tem que aprender, porque os discípulos eles sempre foram humildes em querer aprender com Cristo. Teve uma vez que eles olharam e viram Jesus orando, em Lucas 11, e disseram assim, Senhor, por favor, nos ensina a orar. Então, eu acho que a igreja ela tem que viver debaixo de uma comunhão. Eu acho que ninguém está proibindo você de ir ao monte, de ir a Israel. Eu acho que primeiro tem que ter um direcionamento, conversar com o seu líder, para que a pessoa não venha com aquelas emoções, acaba vendo aquela emoção, aquele emocionalismo, e acaba trazendo esses princípios para dentro da igreja. Bom, a sua casa, o terraço da sua casa, dentro do templo, no monte, o importante é Deus estar presente. Em qualquer lugar que nós estejamos. O monte leva os crentes a ficarem sem educação, que a turma berra no monte.
Eu gosto de ir no monte, mas você é um absurdo. Você está no cantinho lá, o outro chega perto de você, ele começa a gritar, berrar, você está orando ali. Isso acontece comigo, com outras pessoas vê. Ele grita, berra, parece que Deus está lá no Japão, tem que chamar Deus para vir num Boeing cá no Brasil, saltar no aeroporto, pegar um táxi para o encontro dele lá no monte. Eu acho que a oração não precisa você gritar. Você sentir a presença de Deus, você pode glorificar. Agora, o monte é o lugar de a turma ficar sem educação. Por que fazer campanha só no monte? Por que fazer propósito de semana de oração só no monte? Por que não fazer no templo? Isso. Pastor, eu quero fazer umas 7 semanas, vamos dizer assim, cada dia da semana, né? Todas as segunda-feiras, eu quero orar aqui no templo, pastor. Tudo bem, o pastor vai abrir o templo, vai pedir lá, o responsável que fica lá, vai para o templo orar. O problema é que o monte está sendo idolatrado, a grande verdade é essa. E o Senhor, ele está em qualquer lugar. Se no meu quarto eu orar a Deus com sinceridade, buscar o Senhor vai me ouvir, ouviu? Não é porque estou lá no monte, não, parece que tem uma magia, algo especial no monte. E isso é que precisa ser derrubado, porque tem uma turma que fica lá no monte que não tem compromisso com Deus. Ele não quer congregar em lugar nenhum. Você chega, vem no monte, já tem uma turminha cá embaixo te esperando para orar por você, para dizer que Deus te mostrou. Não, por favor, não quero sua oração, não, obrigado, eu vim aqui para falar com Deus. Eu vou logo jogando para o lado, tem gente, é velha, novo, fica ali no pé do monte. Sem contar o pedágio que tu tem que pagar, né? Não, e a turma agora está fazendo barraca, vende isso, vende aquilo, é ungido no pé do monte. Rapaz, é uma verdadeira bagunça, mercantilização, a grande verdade é essa. Orar, se você orar a Deus com sinceridade na sua casa, Deus vai te abençoar. Se você quiser ir no monte, como eu gosto de ir no monte, sempre vou, mas não faço do monte lugar especial. O lugar especial se torna na minha casa ou dentro do meu carro. Quantas vezes dentro do carro? Deve ter acontecido com qualquer um de nós aqui. Você está dirigindo, dá vontade de orar. Encosto meu carro lá no acostamento e faço uma oração ali, sinto que Deus, puxa, o Senhor está aqui comigo, começa a chorar, começa a falar em mistério com Deus sem querer, a presença de Deus está ali. Deus está conosco em qualquer lugar que nós estejamos. Agora, não podemos fazer do lugar um lugar como se ali, esse era o problema do povo judeu. Deus só estava ali no templo em Jerusalém, Deus só estava ali. Israel perdeu muito por isso, em querer colocar Deus no templo só em Israel, e Deus está em todo lugar. E é bom a gente também abordar dentro disso, e eu achei muito interessante, para você falar no carro e tudo, a questão do conceito de orar sem cessar. Que para algumas pessoas, mas como assim? A gente não para de orar? Porque, poxa, tem que fechar o... A gente imagina que a oração também, a gente leva para esse extremo. É você se separar, ficar de joelho, segurar as mãos, fechar o olho, se concentrar e orar. Você pode estar no seu carro orando, falando com Deus. Deus, muito obrigado por esse dia. Deus, não sei o que, me livra aqui do acidente, está vindo uma música. Eu comparo muito e acho muito interessante o conceito de orar sem cessar. É quando você, de fato, tem um conceito contínuo que Deus está com você na sua presença. Claro que é importante, às vezes, você sozinho orar 1 hora, meia hora, 15 minutos, separar um tempo, mas não perca, ou se você não tem, crie o hábito de orar sem cessar. Orar sem cessar é você, qualquer momento, tudo que você for fazer, você está se comunicando com Deus. Por exemplo, você tem um celular. Através do teu celular, você está em contato com qualquer pessoa que está na sua lista. Quem me segue, as pessoas têm redes sociais e tudo, eu estou aqui às vezes, vou entrar no Antenados na Geral. Instantaneamente, as pessoas sabem, poxa, o André vai fazer Antenados na Geral. Faça-se com Deus. Você que é jovem, pelo menos sabe que é rede social, fica tweetando com ele, de vez em quando. Vai dirigir, Deus, muito obrigado, eu tenho um carro. Vou abastecer, Deus, muito obrigado, porque eu consigo abastecer meu carro, me livre do acidente. Me dá um bom almoço, Deus. Eu estou indo para uma reunião agora. Abençoa essa reunião. A gente vai entrar ao vivo, Deus. Nos ajude para eu não gaguejar, para eu não ficar nervoso. Você está orando, daqui a pouco, se você fazer isso, você está orando sem cessar, você orou um dia, orou uma semana, daqui a pouco você criou o hábito, você está orando um mês, orando um ano inteiro, toda hora você está orando sem cessar. E deixa eu falar uma coisa, quando você ora sem cessar, se comunica com Deus, Ele se comunica com você. Aí tu vai começar a ver uns negócios também esquisitos aí, uns mistérios, porque Ele vai começar a falar contigo, tu não vai entender como, Ele vai botar na tua memória versículos bíblicos, palavras, músicas, ou muitas vezes também vai colocar outras pessoas que vão dar uma palavra para ti que não vai ter, assim, dúvida nenhuma que ele falando. Então, crie o hábito de twittar. Tweet com Deus, manda para ele, vai falando. Ah, mas ele não me responde. Tweet com ele, meu amigo. Está esperando que alguém dê RT, alguém te responda? Vai falando com ele que daqui a pouco ele fala com você. É o hábito de orar sem cessar, isso que quer dizer a Bíblia. Está em espírito de oração, né? Toda hora, nesse momento. Pastores, deixa eu falar uma coisa também. Depois bota aí quanto tempo a gente tem. Isso aqui, essa pergunta, eu acho interessante porque eu entendo que existem
resquícios dessa pessoa que perguntou, de alguma questão de espiritismo e por aí vai. Olha como ele faz a pergunta, e é muito interessante fato. Oração pega? E ele fala, como é que a oração de outra pessoa pode afetar a minha vida? No sentido de, quando a gente fala esse negócio de pega, muitas pessoas perguntam assim, macumba pega, né? Se eu faço um ritual aqui, como é que posso afetar a vida de um terceiro? A pergunta dele, oração pega? Se alguém orar por mim, Deus, ou abençoe, ou Deus, faça alguma coisa com aquela pessoa, vai, pega? E eu quero que as pessoas respondam, mas assim, pega, né? A gente tem muitos casos, até na Bíblia, de pessoas que oraram por outros e Deus respondeu a oração e afetou para o bem, né? Abençoou a vida. Não é que Senhor acaba com aquela pessoa, isso não é uma oração, isso aí é uma macumba mesmo, você está querendo que Deus termine ele. Mas assim, oração pega. A gente pode dizer que pega, não né, é pastor? pegar, ela tem efeito. Isso. Né? A oração do justo, ela tem. Como é que é a oração do justo? Pode muitos efeitos. É isso aí. Ou seja, a oração ela tem efeito, não que ela pegue. Agora, existe alguns grupos que têm aí a oração chamada oração de maldição, né? O irmão saiu da igreja, o cara, vou orar, mas tu não vai dar certo em igreja nenhuma e tal. Cara. Aí amaldiçoa a pessoa. Mas a oração pelo lado positivo, ela pega sim. Se você orar pelo seu marido, pelo seu esposo, aquele que está na droga, no crack, né? que está aí no presídio, então você vai orar para que Deus faça a obra, porque é o justo que está orando e ela pode muito em seus efeitos. E o Senhor falou para Abraão, né? Quem tu abençoar, será abençoado, e quem te amaldiçoar, será amaldiçoado. Mas isso aí não é regra para todo mundo, não. Eu estou falando com Abraão, que tinha a ver com a nação. Isso. Não significa cada crente querer pegar isso agora, estender a mão, amaldiçoar. Deus não vai aceitar, não. Isso. Minha vingança, diz o Senhor. Nós temos que orar para abençoar as pessoas. Mesmo aquele Jesus aí revolucionou tudo. Ora, o que ele ensinou? Orai pelos que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Jesus mudou todo o quadro, deu outra filosofia de vivência para aquele que serve a Deus. Então, eu tenho que orar, camarada me amaldiçoa. Eu não vou retribuir com a mesma moeda. O Senhor abençoa, tu está vendo, Senhor, o que ele fez comigo. Abençoa ele. Agora, temos que ter cuidado. Tem crente, Deus conhece a maliciosidade, a capciosidade do crente. Abençoa ele, Senhor, mas no fundo, abençoa ele, mas o som do coração do cara, não tem nada de bênção. Eu estou querendo que eu faça. Deus não vai aceitar isso, não. Nós temos que orar para abençoar a pessoa. Agora, no sentido, é Deus que abençoa. Isso. Agora, eu acho que cada crente pode estar tranquilo. Se alguém fizer uma oração, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer, rapaz, eu tenho medo daquela irmã, da oração dela. Eu ouvi um crente falar isso, eu olhei para a irmã, eu digo, meu Deus, o que é isso, medo da oração da irmã? Não fico com medo de oração de ninguém. O sujeito quer decretar maldição para sua cabeça, mesmo pastor de púlpito, não se preocupe com o pastor que de púlpito decrete a maldição na sua cabeça, porque não vai cair, porque Deus é Deus. Ele que vai sofrer o problema, porque ele vai ter que responder ao Senhor aquela irresponsabilidade dele de decretar maldição para quem Deus não está decretando maldição. Quem abençoa, quem corrige é o Senhor. Compete a cada um de nós orar para Deus abençoar, porque está escrito, o Senhor mesmo diz, minha é a vingança. Eita, forte, hein, crente? Deixa eu fazer, a gente tem dois minutos para terminar aí no terceiro bloco, daqui a pouco vamos para o último bloco do Antenados de hoje, e essa aqui também é muito importante. A pessoa perguntando, vem aqui, qual é o significado espiritual, enfim, da oração com imposição de mãos? O que a mais a imposição de mãos traz numa oração? Qual é a diferença, talvez, de uma oração normal ou aquela oração que o pastor vai, impõe a mão, ou é talvez só um hábito de pastores ou de líderes, ou não? Como é que vocês entendem essa questão da imposição de mãos, de levantar, de receber e por aí vai? Paulo deixou bem claro, né, que imposição de mão, né, tem um aspecto, uns para os enfermos, né, outros, na verdade, para a busca do Espírito Santo, né, com imposição de mão. E tem um efeito muito bacana, né, porque muitas vezes a pessoa não tem fé para orar e você acaba despertando aquela fé daquela pessoa que te pede uma oração. Muitas vezes a pessoa não tem fé para orar, a pessoa não tem uma vontade para orar, então muitas vezes a gente impõe as mãos, né, para orar, até para despertar a oração daquela pessoa. Quando você põe a mão, você pode perceber, você colocou a mão, a pessoa começa a orar automaticamente. Ou seja, ela estava querendo, de fato, uma engrenagem ali de oração. Que às vezes é um sintoma até social. A gente fala, não sei o quê, mas, por exemplo, se você está na rua, ou tem uma pessoa que você aprecia, que você gosta de ver em televisão, enfim, um pastor, um líder, um escritor, e do nada, se a pessoa vem te dar um abraço ou te aperta a mão, parece que ela te passa um reconhecimento, você já... Poxa, ele apertou minha mão, ele abraçou. A gente...
E eu acho que a gente vai falar no próximo bloco sobre o aspecto espiritual, mas essa questão mesmo do sintoma social, de alertar a pessoa, poxa, ele me tocou. Existe um mistério por trás de um simples abraço. Eu sempre falo isso. Uma vez eu me lembro, uma igreja fez uma campanha que ela foi para o centro, em vez de ficar levantando, evangelizando, embora evangelizar, mas eles estavam distribuindo, ele tinha um cartaz assim, estamos distribuindo abraços grátis. E eles abraçavam as pessoas. E tinham pessoas que eles nem sabiam o que era, que no abraço, as pessoas começavam a chorar. Porque, poxa, faz um ano que ninguém me abraçava, e a pessoa era casada, mas o marido não dava atenção. E assim, tem um grupo o afeto, na parada gay. isso, o afeto, a proximidade que você passa num simples abraço, às vezes não aperto de mão. Se eu fosse traduzir para agora para um ambiente de igreja, na imposição de mãos, a proximidade de um pastor com a sua ovelha, acontece algo inexplicável ali numa imposição de mãos e a gente não pode negar isso. Do mesmo jeito que acontece num abraço e às vezes num aperto de mão de reconhecimento de uma pessoa que você aprecia muito. Então, nós vamos ainda no próximo bloco, vamos para o intervalo, falar um pouco sobre o aspecto espiritual que tem por trás disso, que de fato, o apóstolo Paulo falou, olha, aqui, ó, imposição de mãos para enfermos, ele deixa bem claro que existe como a gente fala assim em inglês, um plus, né? Existe algo a mais na imposição de mãos e é isso que nós vamos debater no próximo bloco. Fique ligado conosco, continue participando, muita gente na internet mandando perguntas. Não sai daí, porque o Antenados volta já já. Último bloco do Antenados, na geral, estamos falando sobre a comunicação com Deus. A oração, algo que você deve ter o hábito de desempenhar todos os dias. A gente está falando sobre imposição de mãos e o quanto isso... E eu já toquei que a questão social só disso já é um negócio totalmente diferente. Quando alguém aperta sua mão e te abraça, você já sente algo diferente, já quebra um gelo, você sente uma proximidade às vezes com o pastor. O apóstolo Paulo fala muito sobre imposição de mãos, né, pastor, também? Vocês entendem que há algo diferente espiritualmente falando na imposição de mãos e vamos decretar e a pessoa aponta às vezes até para casa, para a sociedade, às vezes é o aniversário da cidade do Rio de Janeiro. Vamos agora estender as mãos ou aqui para os governantes ou para tudo. Você acredita que esse ato profético ou simbólico move de fato um mundo espiritual e tem algum efeito diferente? Eu vejo dois aspectos nisso aí. O ritual, aquilo que já se torna uma coisa, um círculo vicioso, e o outro lado, o lado espiritual, que a pessoa tem alguma coisa de Deus. É por isso que Paulo diz, não ponha a mão precipitadamente. O caso de você... uma pessoa chamada ao ministério pastoral, o cara não tem nem sinal de Deus para ser ministro, colocou as mãos precipitadamente. Eu creio que o homem que vive em comunhão com Deus, ele sente, há um mistério no aperto de mão, como você falou na sua experiência que você teve. Um aperto de mão, ele transmitido de coração, com vontade de abençoar, do outro lado, a pessoa vai sentir bem com aquele aperto. Agora, o aperto de mão. Um abraço com vontade de transmitir alguma coisa de Deus vai fazer bem a outra pessoa. Isso aí é o lado espiritual do enigmático que a gente não sabe explicar. É a comunhão com Deus. Já existe aquele aperto de mão que se tornou... Perfeito, como é que vai? Tá, a cara para lá, tá. O sujeito está apertando a mão do outro, já está olhando para o outro lado. Mas existe aquele aperto que você chega, você olha para a pessoa, Deus te abençoe. Naquele Deus te abençoe, dá um abraço, você sente algo de Deus. Por isso que eu digo que tem dois aspectos. É por isso que, como estender a mão sobre... A pessoa no ritual já entrou no círculo vicioso, coloca a mão na cabeça de um, na cabeça de outro, já está acostumado com aquilo, virou um decoreba, vamos dizer assim. Mas existe aquele homem de Deus, aquela serva de Deus, que quando ele coloca a mão, você sente que algo de Deus está vindo sobre você. Então, esse lado nosso da comunhão com Deus, que a oração é importante, pode, como resultado, ser muito importante na colocação da mão, imposição das mãos, para não virar uma coisa círculo viciosa. Eliseu, ele vai pedir a porção dobrada do espírito de Elias. Era tanta unção que Elias tinha, que ele vai pedir a porção dobrada do espírito de Elias, nem é do Espírito Santo, porque ele sabia quem era Elias. Né? E se nós formos ver no dia de hoje, quem já dirigiu Libertação dirige, você quando acaba aquele culto, você está pesado de tanta gente carente que foi que você botou a mão e orou. Né? É uma transfusão. Né? Por isso que é bom a pessoa que vai fazer um trabalho de libertação, que é convidado para ir num centro orar, que aliás a pessoa quer acabar com aquilo, tem que estar muito preparada. Que aquilo é uma transfusão mesmo, você vai ali para repreender, para jogar por terra. Eu dirigi um trabalho no Batã, que lá era um centro espírita, nós entramos e tiramos tudo. Né? Primeiro teve que fazer um trabalho muito forte de oração. Então nós, né, que somos líderes, que somos servos de Deus, Deus nos deu unção.
né? O pastor aqui, ele é experiente na obra, né? Se eu dobrar meu joelho, ele vai orar por mim e vai me abençoar, porque ele tem algo da parte de Deus que Deus entregou a ele, ele tem uma unção diferenciada e ele vai me abençoar. Então tem sim, a unção acontece e existe. Pastores, e aqui mais uma... Enfim, eu gosto dessa música, já cantei muito essa música em culto, já rodopiei com ela, já sapateei com ela. Não que a teologia dela esteja errada, mas é interessante um aspecto e foi levantada essa pergunta. Todos conhecem a música do Cassiano. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. A primeira frase dela é: Deus não rejeita oração. Aí muita gente, quando eu botei o tema aqui na internet, muita gente mandou versículos e tudo, mandaram para mim aqui, Isaías capítulo 1, versículo 15. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Isso é Deus falando para eles. Mesmo que multipliquem as suas orações, eu não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Existe todo um contexto que ele está falando aqui de pessoas que estão em pecado, enfim, né, a questão de governantes de Sodoma e por aí vai, e ele, enfim, vai blá, 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 blá. Mas ele está falando muito sobre essa questão que nós tocamos de ritual, de gente que está em pecado e tudo, mas está acostumado a levantar a mão e quer orar e tudo, e amém. E é bem claro aqui, olha, mesmo que multiplique as suas orações, eu não escutarei. Então, de alguma forma, Deus rejeita sim a oração. A gente deixa claro aqui. Rejeita a oração daqueles que não querem o conserto, né? Então Deus rejeita. Isso está bem claro aí. Agora, aquele que se desvia, né? Que foge da aparência do mal, porque o diabo, na verdade, o diabo ele não tem medo de oração, né? Ah, pastor, o diabo não tem medo de oração? Não, porque ele pegou Jesus orando no deserto, jejuando. Eita! O diabo, ele só tem medo de uma coisa. É quando você se sujeita a Deus e foge dele, né? Sujeitar, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando você, né, está debaixo da mão do Senhor, como diz o Salmo 91, aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, de fato, o diabo ele não tem poder. Então, quando você está nessa oração aí, meu irmão, errando, pecando, orando, Deus ele não vai ouvir esta oração e será rejeitado sim. Aí eu faço as palavras, pastor, a segunda estrofe da Cassiano. Nunca vi o quê? Justo sem resposta. Aí é onde ela quis explicar. Vamos ver o contexto também na música, exato. Isso aí. Então ela está falando que é o justo. Isso aí. Não o pecador. Não o ímpio. Tem um versículo lá que Deus fala assim, eu não ouço o pecador. Tem um versículo lá em Salmos que agora eu não me lembro. Deus tem prazer de ouvir a oração do quebrantado. Agora tem o lado da oração. Eu já estou querendo editar a música. Né? Deus rejeita. Não. Já pensou, já você cantar isso? Deus rejeita a oração. Não, é feio mesmo. Mas ele está falando sobre o justo, perfeitamente. É isso aí. Assim como Deus está falando aqui sobre o injusto aqui. Ele falou, ó, vocês estão com sangue nas mãos. Então, calma aí. É bom a gente tem um lado da oração que muita gente não dá certo, valor. Tá, Cassiano? Tá tudo lindo. É a oração silenciosa, a oração que você faz sem pronunciar nada. Essa oração incomoda o inferno. Porque quando você ora falando, o diabo vai trabalhar contra aquilo que você falou. Na verdade, claro, não significa que podemos orar e devemos falar, mas tem algumas necessidades nossas, às vezes, que deve ser da minha intimidade só com Deus, que eu preciso orar a Deus em silêncio. Deus conhece o coração, no meu entendimento, falando com Ele, para o diabo não ouvir. O diabo não é onisciente, né? Tem gente que não aceita isso. Eu entendo isso perfeitamente. Bom, eu vou conversar, eu estou querendo isso aqui, está no meu entendimento. Eu vou conversar com Deus um tempo, porque para eu não ser explorado por Satanás. Enquanto ele não souber, meu, o diabo não gosta de crente quando dobra o joelho e fica um bom tempo em silêncio. Entra no quarto secreto. Satanás não gosta, ele se incomoda, porque ele fica lá, o que ele está falando? O que ele está falando com Deus? O que ele está pedindo? O diabo fica incomodado, porque ele quer trabalhar para perturbar o crente. O crente dobrou o joelho, ficou um momento em silêncio, falando com Deus, perturba o inferno. Pode estar certo disso. Entra no teu quarto em secreto e... Vamos falar um pouco também sobre essa questão do secreto, o quarto sozinho, individualmente com Deus, que eu acho que é talvez uma das experiências mais válidas. Hoje, muitas pessoas dão mais valor, talvez, à oração coletiva, né? Vamos fazer uma corrente de oração e oração coletiva e tudo. E algumas pessoas até questionando aqui, como é que os pastores entendem a diferença de uma oração individual, no secreto, e a coletiva, por a coletiva ser mais pessoas.
E aí sempre tem aquela, né, é mais forte, chega mais rápido a Deus do que uma oração individual ou não, ou cada uma edifica de uma maneira a vida da pessoa. Como é que vocês entendem a oração individual e a oração coletiva? A oração individual, na verdade, é comunhão entre a pessoa com Deus. A oração coletiva, ela é uma oração de campanha, né? Por exemplo, Deus reuniu o povo com Josué para derrubar a muralha. Perfeito. Então o povo ficou em oração, ficaram clamando e depois gritaram e, de fato, depois daqueles sete dias, a muralha foi ao chão, né? Então, de fato, quando eu vou orar em secreto, é uma oração entre eu e o Senhor. Os meus pedidos pessoais, as minhas coisas pessoais. Coletivo é os nossos, Pai Nosso, né? Os nossos pedidos, a igreja é interessante. É porque tem hora que aconteceu com Josafá. Né? Vem os inimigos, ele reuniu a congregação, né? E começou a orar. Ali era uma oração coletiva, ali a igreja tinha que estar, porque a afronta oração de batalha, né? Isso, a afronta foi com todo mundo, mas tem aquele momento particular seu, que você tem que orar, a igreja está na sua mão, Deus te confiou, tem um membro lá que está com esse problema, tá essa causa aqui. Eu trouxe até um papelzinho aqui, que nós construímos uma igreja lá, da conta de luz? Não, tinha um fio da Light que passava dentro da igreja. E fomos na Light 1 ano tentando fazer isso. E não conseguimos. E botamos a igreja em oração. A igreja se uniu, orou. Foram lá, mal esperamos, deram carta para todos os vizinhos, que é essa carta aí, para que naquele dia não ia ter luz, para eles desligar, tirar o fio. E nós ganhamos essa vitória através da reunião de oração. Isso aí. Você pode fazer oração individual no meio do coletivo. Isso aí. Você pode fazer essa oração. Agora, a oração coletiva, eu vejo o seguinte, uma pessoa orando, porque o povo de Deus é muito sem educação. Vamos orar. Um irmão levanta, está no culto, levanta a voz em oração. Eu acho que os demais têm que acompanhar. Senhor, abençoa o teu servo lá, os demais. Amém, abençoa. Fala uma coisa lá, o diabo, o Senhor está perturbando ele, outro lá, amém. Não sabe nem o que está dando amém. Eu acho que isso é falta de sabedoria. A oração coletiva, vamos pedir ao irmão fulano de tal, o irmão João, que levanta a voz em oração. Ele vai orar e os demais vão acompanhar o João em oração. Aqui tem sangue pentecostal que nem o meu, meu irmão. Não aguento ouvir os outros orando sozinho, não. Tem que orar junto. Tem que ser barulhado mesmo. Não, mas se ele está pedindo, eu tenho que acompanhar o irmão. Essa falta de educação existe entre nós. Sim. Agora, se o pastor disser, irmãos, cada um agora vai fazer cada o seu por si agora. Aí, meu irmão, me chama aqui comigo esse negócio aí. Porque a oração tem que ter uma direção, senão não vai acabar nunca. Um começa lá e se não tiver saber a hora que ele acabou para começar outro, parece que só está ele orando, então tem que ter essa... Não, nós somos desse meio dito pentecostal, vamos dizer assim, da manifestação dos dons espirituais, e o povo é muito sem educação.